Meus amigos, o mês de maio chega ao fim e ele fica marcado, vai entrar para a história do Brasil como um mês que a ditadura brasileira começou a sentir os efeitos e as consequências de suas ações. Foi de longe, o pior mês para as pessoas, para os autoritários que perseguem, que destroem os direitos e a liberdade dos brasileiros em nome de um projeto de poder, em nome de anular a direita. Desde que o Bolsonaro foi eleito, a gente viu como esse pessoal ficou muito mais agressivo, né, com ações opressoras, não só contra o próprio Bolsonaro e sua família, mas também contra os seus apoiadores. Só que do mês de maio pra frente, esse pessoal começou a entender: nós não poderemos continuar oprimindo o país. E se a gente fizer isso, teremos sérias consequências. A própria imprensa já começou a entender isso. Repare como a imprensa tá mudando a narrativa, pessoal. Tá mudando eles ainda não vão abandonar, tá? Até porque eles são relações públicas, né, durante muito tempo. A grande mídia, né, a Globo principalmente, trabalhou como relações públicas do regime opressor e ainda trabalha. Eles não vão abandonar, mas eles estão vendo dia após dia que quem ficar do lado disso aqui vai entrar pra história como um pária, como uma pessoa, como um ditador, como uma pessoa que destrói direitos humanos. Então a imprensa, o que ela fez? A mesma imprensa, presta atenção, escreva o que eu tô falando. A mesma imprensa que passou esses últimos 6 anos atacando o Bolsonaro, debochando do Bolsonaro, perseguindo seus apoiadores, a mesma imprensa que fez isso, tá? E principalmente enaltecendo a ditadura do judiciário, a mesma imprensa que fez isso, logo vai falar que descobriu os abusos do judiciário, de alguns membros do judiciário. Os abusos que o STF cometeu. Logo eles vão falar isso, tá? A mesma imprensa que tá há 6 anos escondendo ou até enaltecendo esses abusos, vai falar daqui a pouco que ela, olha só o que descobrimos aqui, olha essas ações, olha essas decisões do Moraes, olha essas decisões avalizadas pelo STF. Escrevam isso. É assim que eles operam. É assim que eles sempre operaram, tá? Eles vão mentir que não tinham percebido isso. Tá? Já fizeram nos Estados Unidos, vão fazer aqui também, é modus operandi. Mas vamos lá pra gente ver por que esse mês de maio foi horrível pra esses autoritários aqui. Carta do ZEUA Estados Unidos a Moraes: ordens brasileiras não valem, leia na íntegra. Essa carta foi talvez uma das maiores revelações. Eu acho que ela acabou sendo vazada, porque ela foi entregue dia 7 de maio e o pessoal ficou quieto por aqui, né? O pessoal ficou completamente quieto por aqui. E aí o que aconteceu? Foram obrigados a falar sobre essa situação agora, porque ficou insustentável. Eu quero ler para vocês aqui, a carta obviamente foi vazada na íntegra. Vamos aqui para o segundo e o terceiro parágrafo, que na minha opinião são um dos mais essenciais dessa carta. Fomos informados, né, pela Boyd Schiller Flexner, advogados externos dos Estados Unidos, da Rumble, né, que é aquela provedora de vídeos, tipo um YouTube, né, só com mais liberdade, e que foi inclusive impedida de atuar no Brasil por ordem do Moraes, que seu cliente recebeu 4 documentos judiciais relacionados a um processo acima referido, ou seja, são os Estados Unidos comprando a briga da empresa porque o Moraes está censurando a empresa. É o governo atuando para proteger a liberdade. Vocês têm ideia da importância disso? Meu Deus do céu, vocês acham que o PT atuaria para proteger a liberdade de alguma empresa brasileira? Vambora. Essa é a primeira parte, né? Agora aqui. Não nos posicionamos quanto à aplicabilidade das várias ordens e demais documentos judiciais que ordenam a Rumble atue dentro do território brasileiro, que é uma questão de direito brasileiro. Aqui, pessoal, pode parecer que eles estão pegando leve, tá? Tipo assim, olha, a gente entende o que vocês estão fazendo aí no Brasil, né? Entende assim. A gente não se posiciona sobre isso. Não quer dizer que eles aceitam, entendeu? Não quer dizer que eles acham que tá certo e nem quer dizer que eles acham que tá errado, tá? E eu já vou explicar por que eles precisaram fazer isso aqui. No entanto, na medida que esses documentos ordenam que a Rumble realize ações específicas nos Estados Unidos, respeitosamente informamos que tais determinações não são ordens judiciais execuíveis nos Estados Unidos. Então, basicamente, estou falando o seguinte: o que vocês decidem aí no Brasil não vale aqui. Para de ficar mandando essas porcarias pra cá. Mas por que eles falaram aqui, Fred? Já que eles estão tão preocupados em defender a liberdade de expressão, por que eles se posicionam aceitando o que está acontecendo aqui? Pessoal, aqui eles não estão aceitando. Não estão aceitando no sentido de aprovar o que acontece aqui. O que eles estão fazendo é o seguinte: eles sabem qual será a narrativa aqui dos brasileiros, tá? Dos autoritários brasileiros. Esse pessoal não é bobo, eles lidam há muito tempo com autoritários. Então eles sabem qual será a narrativa dos autoritários brasileiros. Vocês estão influenciando, vocês estão querendo atacar a soberania brasileira. Vocês são imperialistas americanos, aquela lenga-lenga, aquela ladainha vagabunda que o PT faz há 40 anos nas universidades. Eles vão trazer isso agora pra dentro do Supremo Tribunal Federal. Essa landainha vai ser a mesma coisa. Então eles já estão falando, não, que vocês estão decidindo aí, beleza. Agora, o que vocês decidiram aqui, meus amigos, aí a conta é outra.
Aí a conta é separada, tá? A comanda é outra que a gente vai entregar aí pra vocês. É isso que vocês podem ter certeza. Vamos lá. Segunda parte, extremamente importante. Planalto rejeita a retaliação contra a eventual sanção dos Estados Unidos a Moraes. O PT já tá pulando fora. O PT já tá pulando fora. A gente sempre falou aqui que a mão do Moraes seria largada. Ninguém solta a mão de ninguém, lembra? A do Moraes será solta. Da mesma forma que a imprensa não tem como segurar isso aqui quando a coisa começar a virar. A gente não tá nem no mês, no primeiro meio do primeiro ano. A gente não tá nem no meio do primeiro ano do governo Trump. E o tanque já tá avançado. Mas vocês acham que eles aguentam 4 anos de governo Trump? Né? E mais seu sucessor, que provavelmente será eleito, visto que o Trump tá extremamente bem avaliado nos Estados Unidos. Então eles sabem o que eles estão enfrentando aí. Eles não dão conta. Isso que eles impuseram aos brasileiros durante pelo menos 6 anos, eles não aguentam 1 ano disso. Essa crueldade, esse desmonte jurisdicional, essa maldade constitucional que eles impuseram aos brasileiros, arrebentando todo o ordenamento jurídico brasileiro para perseguir a direita, eles não aguentariam isso nem durante 1 ano. Eles não aguentam isso 6 meses, tá? A diferença é que os Estados Unidos não tá tomando muito cuidado para não fazer isso, atropelando as leis como o Moraes atropelou. Né? O que o Moraes fez foi atropelar, inclusive, o direito internacional de relações exteriores para poder perseguir as pessoas nos Estados Unidos. E é isso que está revoltando os Estados Unidos. Tá? É isso que revoltou o governo americano. Então os Estados Unidos deram aquela declaração falando, olha, o que vocês estão fazendo no Brasil, a gente não está discutindo isso. Tá? Eles podem até achar que é errado, e eu acredito que eles acham que é errado. Marco Rubio já deu declarações, como quando eles baniram o X aqui em território nacional. A gente tá falando, é a forma como você tá tomando suas decisões para punir pessoas residentes em solo americano, ou cidadãos americanos. É isso que tá acontecendo, e isso aí, como a gente já disse, a comanda é separada, viu? Isso aí vocês vão pagar a parte, preocupa não. E o que o PT já fez? Meu Deus, isso aqui vai ficar feio pra gente, a gente não dá conta de comprar essa briga. A gente consegue oprimir o brasileiro aqui, a gente junta com o STF, essa parte do STF, né? Não são todos, um ou outro eles salvam, mas até esses que salvam deveriam se posicionar contra essas arbitrariedades, raramente o fazem. A gente dá conta de juntar com essa parte do STF e oprimir os brasileiros aqui. Agora, se os Estados Unidos entrar na jogada, meu amigo, a gente tá enrolado. Como que a gente faz? Né? Integrantes do Palácio do Planalto relataram à CNN serem contrários a uma retaliação na mesma medida que os Estados Unidos, caso o país sancione autoridades brasileiras. Ou seja, se os Estados Unidos derrubarem o visto de autoridades brasileiras, derrubem o visto do Moraes, o Brasil não vai retaliar na mesma forma, não vai derrubar o visto de autoridades americanas, porque eles sabem que isso seria escalar o problema, porque eles sabem que os Estados Unidos estão certos. Eles sabem que os Estados Unidos estão certos, eles não conseguem refutar a explicação que os Estados Unidos estão dando. Qual que é a explicação? Essas pessoas aqui especificamente, estão perseguindo inclusive cidadãos americanos sem respeitar as leis, já não respeitam a Constituição brasileira, não respeitam o Código Penal brasileiro, o Código de Processo Penal brasileiro, mas estão desrespeitando também a legislação americana e os tratados de relações exteriores entre os dois países. Então não tem como o PT retaliar. Se o PT retaliar, eles vão retaliar ainda mais em cima do governo, daqui a pouco nem o Lula pode entrar lá. Vocês duvidam que eles fazem isso? Não esquecendo, tá? Que o Lula falou que o Trump era uma nova versão do nazismo, uma nova versão do fascismo, né? E declarou voto na Kamala, ou seja, ele mesmo já atacou o presidente americano antes dele ser eleito, antes da eleição. Então eu tava muito preocupado. Então você tá entendendo o que eles estão colocando, a mira que eles estão desenhando nas próprias costas? Esse pessoal da esquerda, então, e é justamente isso que eles não querem fazer. O PT não quer desenhar uma mira nas próprias costas, nem do Lula. Então já estão soltando a mão do Moraes aqui, e outros, com certeza, também soltarão a mão do Moraes, pode ter certeza, né? E a outra coisa que a gente tem que falar, né? Sem dúvida a gente já viu uma lista aí que tá rolando, e revela os funcionários do STF e TSE na lista de sanções dos Estados Unidos. Então provavelmente não vai ser só o Moraes, tá? Essas pessoas aqui não terão a possibilidade de soltar a mão do Moraes, porque irão junto com ele quando... Eu não acho mais que seja questão de se ocorrerão, mas quando ocorrerão. Então, quando ocorrerem as punições, essas pessoas irão junto com o Moraes. A gente sabe que tem uma lista aí, e provavelmente, viu, pessoal, inclusive outros ministros da STF e a PGR, além, claro, daquela parte da investigação ali, né, daquela parte daqueles delegados que atropelaram todas as leis no Brasil para poderem perseguir a direita. Foi um resumo rápido aqui que eu consegui fazer para vocês, pra gente entender tudo o que aconteceu nesse mês de maio, porque esse mês de maio foi o pior da história
dos ditadores que querem oprimir seus adversários políticos aqui no Brasil. Como eles mesmos dizem, né? Derrotamos o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo. Pelo visto, não. Pelo visto, não. Pelo visto, vocês oprimiram muitas pessoas, destruíram muitas famílias, deixaram muitas pessoas desanimadas com o próprio país, achando que não tem jeito, achando que o mal vai vencer, a corrupção vai vencer, mas vocês não destruíram o bolsonarismo, principalmente não destruíram a direita, que hoje, sem dúvida, é mais representada pelo bolsonarismo. Obrigado a quem acompanhou, um grande abraço e vamos pro mês de junho, pessoal, que promete muita novidade para esse pessoal aqui. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.